Olá, tudo bem? Vou responder um comentário, esse videozinho aqui é um vídeo curto, e o comentário do nosso irmão Ridovaldo Souza. Colocou hoje aqui, ó. Vocês, eu acredito que devia ser você, né? Você precisa mais de ler a Bíblia. Aí ele mandou aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 5 e Romanos capítulo 8, versículo 29. Por favor, me fala a respeito desse versículo. Meu irmão Ridovaldo Souza. Falar desses duas passagens é a coisa mais simples do mundo. Veja bem, eu vou ler, claro, e vou mostrar lá em Isaías quem foi predestinado para pregar aos gentios. Porém, se eu quisesse terminar esse vídeo aqui falando que essas duas passagens que você falou para mim ler, isso não existe mais, isso foi escrito, foi falado, foi proferido aos gentios antes do ano 70, antes do juízo. Tudo que está escrito na Bíblia, tudo, de Gênesis a Apocalipse, tudo se cumpriu. As palavras de Yeshua, ele falou para os judeus, se cumpriu na cruz. Paulo falou pelo Espírito da Graça aos gentios, se cumpriu no ano 70. Tudo se cumpriu no ano 70. Sobrou nada. Não sobrou nada, mas claro que eu vou ler isso aqui, vou explicar para você e vou te mostrar quem foi predestinado. Porque que Paulo, Barnabé, Priscila, Áquila, Pedro foram predestinados. Mas o principal predestinado foi Paulo, porque ele falou, tá? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que eu tô... Aqui, ó, a Bíblia está aqui, eu vou puxar aqui para me ler o tema desta... Respondendo comentários. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Mas quem foi escolhido? É isso que eu quero passar para você. Que eu esqueci o nome agora. Afinal é Valdo. É isso que eu quero. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Correto? Mas quem foi escolhido? Então eu te convido a lermos. Vamos lá, o que você falou. Deixa eu mudar aqui para não sair mais esse daqui. Aí eu fecho aqui e pronto. Agora já não aparece mais. Efésios capítulo 1, versículo 5. Você falou, mas eu preciso ler o 4 para você entender o 5. Você mandou eu ler o 5 de Efésios 1. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Aí eu não vou ler o resto, tem uma vírgula aqui, eu não vou ler o texto da Nova Almeida atualizada. Mas isso daqui, eu simplesmente entendo que o que Paulo falou foi verdade, foi predestinado para aquela época. Mas eu, depois de quase 2000 anos de ter ocorrido o juízo do ano 70, como que eu vou ser soberbo para dizer que eu sou um predestinado e o meu irmão no espírito, que está debaixo do viaduto, que está ao relento, que está lá na África, que está na Cracolândia, que está faminto, passando... que estão muitos dentro dos templos religiosos, sendo enganados, sendo roubados, sendo tosqueados, e só o que está lá, desfrutando da gordura da ovelha, da lã da ovelha, vivendo no bem bom, ele é predestinado. Os que estão ali embaixo, servindo, dando dinheiro, colocando envelope, pegando copo com água, pagando milão num caroço de feijão, eles não são predestinados. É isso? Quer dizer que eu vou ser soberbo, vou ter essa arrogância, essa prepotência idiota para me colocar só porque eu leio a Bíblia. Eu sou um leitor da Bíblia. Então, da mesma forma que eu tenho esse conhecimento, se qualquer religioso deixar a religião e começar a ler, Deus vai dar um entendimento também. Não tem nada a ver desse predestinado. Mas vamos falar de Paulo, que aqui Paulo estava falando ele. Você respeite a época. Você tem que respeitar a época. Para quem Paulo estava falando? Foi para mim, para você? Ou ele estava falando naqueles dias antes do juízo do ano 70? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Escolheu eu, você? Não, estava falando dele. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Na carne não, porque na carne Paulo falou lá em Romanos que na carne dele, em minha carne não habita bem nenhum. Então, ele aqui não estava falando da carne, porque ele já confessou no livro de Romanos que na carne dele não habitava bem nenhum. Para sermos irrepreensíveis diante dele, a carne ninguém consegue frear a carne, você consegue amenizar os efeitos, as transgressões, mas você deixar ela santa, pura, imaculada, é impossível. Tanto que lá em Gênesis Deus falou, lá no capítulo 6, versículo 3, o meu espírito não estará para sempre no homem.
somente até 120 anos, porque o homem é carnal. E nos predestinou, no versículo 5, para ele, para sermos adotados como seus filhos. Como que vai ser adotado na carne, se o que pertence a Deus é o Espírito? Como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 9. O Pai dos Espíritos, ou o Pai espiritual. Deus, o Criador, não é Pai nem da minha carne, nem da sua. Então aqui, como que você vai ter isso daqui? Como que os carnais sendo escolhidos para a filha? Se o que pertence, se Deus é Pai dos Espíritos. Hã? Tá bom? Olha lá, vamos ler Romanos 8, 29 que você falou, né? Aqui, ó. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, então, que no seu entendimento, dá-se a entender que no seu entendimento, uma pessoa na carne pode ser semelhante a Cristo, a Jesus. Claro que pode. 2 pés, 10 dedos do pé, 10 dedos da mão, 2 olhos, nariz, boca. Tudo bem. Só que isso daqui, essa natureza carnal, não pertence a Deus. Essa natureza carnal volta ao pó. Então, nós somos semelhantes igualmente no Espírito. Porque no Espírito, Jesus falou, vós não chameis ninguém de mestre, nem de professor, porque vocês são todos irmãos no Espírito. Então, no Espírito estamos todos nivelados, somos todos iguais, iguaizinhos. Pode mudar a cor, a cútis da pele, a pigmentação da pele, isso pode mudar, da cor do cabelo, da cor dos olhos, da boca da boca, somente isso. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quer dizer que Deus só conheceu Paulo, Barnabé, Tiago, Pedro, João, Isaías, que mais? Salomão, só isso? Aí eu vou trazer isso para os dias aqui, sair fora só porque eu frequento um templo religioso que vocês chamam de igreja, mas para mim é sinagoga, porque eles praticam a obra de Moisés. Então eu vou na porta, só porque eu estou vestido de terno, cabelinho na régua, gravatinha borboleta, todo cheio de óleo na cabeça, e vou ver alguém passando do outro lado lá, embriagado, uma prostituta, um andarilho, uma pessoa que não conhece, não sabe que o templo espiritual de Deus está nela, está praticando obras da carne. Então eu aqui, só porque eu estou dentro do templo religioso, eu vou falar que eu sou diferente daquela pessoa, porque está escrito aqui, para que serem conforme as imagens. Então aquele do outro lado não tem nada a ver? Tá. Então veja agora, entenda pelo amor de Cristo, quem foi predestinado e para que ele foi predestinado. Leia aí, Isaías capítulo 42, versículo 1. Esse versículo, se você for em algumas referências, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, fala que é de Jesus de Nazaré. Porém, Jesus de Nazaré veio para os israelitas, para os judeus. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24. Leia lá. Jesus falou da boca dele, eu vim somente para os perdidos da casa de Israel. Então aqui no versículo 1 de Isaías 42 está assim: eis o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se alegra. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. E aí? Esse aqui foi o Jesus de Nazaré na carne ou o Cristo ressuscitado? Ah, foi o Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado lá na estrada de Damasco, ele escolheu quem? Não foi Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Você levará aos reis, aos gentios, aos judeus, o evangelho, a palavra da sã doutrina. Ele foi selecionado. Então aqui, Paulo foi esse daqui. Esse foi Paulo, quando tinha o livre-arbítrio dele. Paulo matava, Paulo aprisionava os cristãos, perseguia, fazia de tudo, açoitava, fazia de tudo. Porém, o livre-arbítrio dele terminou na estrada de Damasco. Quando exatamente na estrada de Damasco ele se deu conta, uma luz brilhou em seus olhos, que era quem? O Cristo ressuscitado, não mais Jesus de Nazaré. Porque o véu, aquele véu de Jesus de Nazaré veio para os judeus. Veio para os seus, porque ele pertencia à tribo de Judá. A tribo de Judá está em um contexto com mais 11 tribos, que são as 12 tribos de Israel. Então Jesus de Nazaré nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para cumprir a lei. E ele nasceu de uma pertencida a uma etnia. O Cristo ressuscitado, quando encontrou Saulo na estrada de Damasco,
aí foi o Cristo, o Espírito. E o Espírito da graça, a partir daquele momento, começou a trabalhar na mente de Paulo, quando ele veio recebendo aos poucos a revelação da graça de Deus, da sã doutrina. Tanto que no livro de Atos não tem revelação nenhuma. A revelação começa a partir do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Veja em Atos o que Paulo disse. Atos 13, 46 e 47. Leia comigo aí na sua Bíblia, hein? Eu estou no texto Nova Almeida atualizada. Veja o que Paulo disse. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então no versículo 46 estava falando o que aqui? Ele estava falando aos judeus, que primeiramente era para ser pregado aos judeus. Mas como eles rejeitaram, então eles foram para os gentios, porque assim ele foi escolhido no 47. Leia comigo. Versículo 47 de Atos 13. Porque o Senhor assim nos determinou, abre aspas, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Vamos ver aqui nesse Czinho se tem alguma referência. Deixa eu ver aqui. Olha lá, Isaías 42:6 está assim: eu, o Senhor, chamei você em justiça e o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha a predestinação aqui, filho. Você está entendendo? Tem um Fzinho aqui. Vamos já emendar no Fzinho? Olha lá, Isaías 49:6. Vamos lá. Sim, ele diz, abre aspas, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Aqui se encaixa em Jesus de Nazaré. Porém, ponto. Aí continua. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então, aqui está o motivo da predestinação. Paulo foi predestinado. Sim, Barnabé, Jesus de Nazaré, na carne, no véu de um judeu, porque ali dentro estava o Espírito de Deus. De Deus. É isso que você tem que entender. Então, quanto ao que você mandou eu ler, eu li com atenção e li, você foi a testemunha, eu li o versículo 5, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Então, quem você acha que foi predestinado? Eu e você, que já nascemos depois da justiça eterna, que foi estabelecida no ano 70 em Jerusalém? Ou você acha que nós também somos predestinados e quem mora em local menos favorecido, quem mora na África, lá em Moçambique, quem mora no agreste do Nordeste, quem mora nas partes mais judiadas do globo terrestre, são pessoas rejeitadas? É isso no seu pensamento? Então predestinado é somente aqueles que usam a Bíblia? É diferenciado? Mas e se eu falar para você que 99% de quem usa a Bíblia nesses lugares que vocês religiosos adoram, as tal famosa igreja, são tudo ladrões, mercenários e sem vergonhas? Jesus disse que antes dele vieram ladrões e salteadores. Quem eram os ladrões e salteadores que veio antes de Jesus? Os líderes religiosos. A briga de Jesus era contra ele. Nos dias de hoje, a mesma espécie nojenta está por aí. Eles se dizem predestinados porque não entendem isso daqui. Eles não reconhecem que Jesus já veio no ano 70, não reconhecem que a justiça eterna foi estabelecida no ano 70 em Jerusalém, quando Jesus voltou como juiz. Eles não reconhecem isso. E fica por aí, arrotando soberba, orgulho, presunção, achando que é melhor do que os outros, achando que são predestinados, só porque conhecem um pouquinho mais da teologia, mas da Bíblia verdadeira eles não conhecem nada, da revelação não conhecem nada, absolutamente nada. Quanto mais teólogo, quanto mais mestrado, doutorado, quanto mais título tem esses camaradas, menos eles conhecem de Bíblia. Acredite você nisso. Então seja uma pessoa racional e comece a imaginar agora. Respeita para quem Paulo estava falando, ou deixa eu colocar seu nome aqui para você aqui, ó. Ridovaldo Souza. Ridovaldo Souza. Você quer aprender a Bíblia? De uma forma bem humilde, bem simples, você quer aprender? Em primeiro lugar, respeite as épocas, respeite a cronologia, para quem Abraão falou, para quem Isaías falou, para quem Jesus de Nazaré falou, para quem Cristo ressuscitado falou, para quem Pedro, Tiago e João falava.
Que evangelho Pedro, Tiago e João pregavam? Era o mesmo de Paulo? Não, era o evangelho da circuncisão, eram as boas novas para os judeus. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24, leia lá. Paulo pregava o mesmo evangelho de Pedro e Tiago? Não, porque Paulo recebeu a revelação da sã doutrina, ou seja, o evangelho da incircuncisão, o evangelho sem fermento de Moisés, sem batismo, sem comer pão, sem beber suco, sem buscar Deus em templo, nada. É no Cristo ressuscitado que está a liberdade. Tá. Aí, se você aprender Paulo, já vai ser um bom negócio, vai ser um passo para você vir para o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, como está lá em Apocalipse 14, 6 e 7, para você entender o que foi, como foi estabelecido o Evangelho Eterno, você vai ter que entender Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o que foi o dia do Senhor. Você entendendo o que foi o dia do Senhor, você entenderá de Gênesis Apocalipse, você entenderá todinha a Bíblia. E aí você vai chegar lá no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 2, 3 e 6, e você vai ver que nós estamos no Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? É a escatologia consumada. O que é a escatologia consumada? Tudo se cumpriu. Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual e o tabernáculo dele espiritual está no espírito dos homens, onde é a morada dele. Por isso que as pessoas conseguem amar, conseguem ter misericórdia, conseguem ter compaixão, conseguem ter aquele senso de bom samaritano, vontade de ajudar o próximo. Por isso que as pessoas amam. Sem Deus neles, a pessoa, ela é apenas uma pessoa espiritual. Se não tivesse isso, seria uma pessoa só que precisava, nos dias de, lá em Atos 2, lá em Joel 2, quando Deus falou pela boca do profeta Joel, no fim nos últimos tempos, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito. Porque a pessoa, desde de Adão e Eva, sempre tiveram espírito. Porém, o Espírito de Deus, ele falava pelos profetas, sob medida, sob medida. Quando veio Jesus falou, eu vou e em meu lugar deixarei o Consolador, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito da graça, que falou pela boca de Paulo, que falou no dia de Pentecostes, que deu como línguas de fogo, falou pela boca de Pedro, falando em idiomas, em outras línguas, não é balabachúria, é cantarábias. Então, esse, nos últimos dias, aconteceu. E quando Deus estabeleceu a nova Jerusalém, foi lá em Apocalipse 21, 2 e 3, quando ruiu, quando o templo de Jerusalém ruiu até os alicerces. E a cidade de Jerusalém, a grande Babilônia, a grande prostituta, a grande meretriz, sobrou apenas um quarto da cidade, porque o resto foi totalmente destruído. Sobrou lá o muro da lamentação, que aí ficam os incrédulos judeus, assim como os religiosos. Todo religioso é incrédulo, eles não acreditam na Bíblia, eles acreditam somente no que o homem fala, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui respondendo esse comentário seu. Fico muito agradecido, tá, por você ter questionado, e eu quero que muito mais pessoas também coloquem no comentário, para que cada dia mais eu venha procurar entender e passar à frente o meu entendimento. Não sou dono da verdade. Agora, se você acha que eu estou fora da linha, por obséquio, eu vou ficar muito feliz se você ou outra pessoa tiver a capacidade de me colocar na linha. Falar, não, ó, irmão Cláudio, tá assim, tá errado isso. Eu vou ficar muito agradecido, tá bom? E se foi útil, ó, olha lá, ó, de longe, ó, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber novas notificações e vamos em frente. Falando da palavra de papai, falando da palavra do nosso Criador. Tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui. Tchau, tchau.